mais de 2000 anos a gente não tinha nem linguagem escrita, mas a gente já tentava se comunicar e tentava aprender uns com os outros. Estimulem a inovação, o pensamento criativo e o pensamento realmente transformativo. 3, 2. Olha a contagem, faz barulho, bate palma. Vem pra cá, Fábio Coelho! Yes. Obrigado pela presença, Fábio. Vai lá. Gente, bom dia. Depois dessa introdução aqui, eu até acordei também. Eu sei que sábado de manhã é um momento difícil de estar acordado aqui, discutindo o empreendedorismo, mas o assunto é fantástico. E eu não podia deixar de trazer para vocês a primeira palestra do dia. Para mim é um prazer e uma honra ter sido convidado pelo Jean Guier para estar aqui com vocês. Quando eu penso no que a gente tem que fazer por esse Brasil, já vi que dá para ir, né? Quando eu penso no que a gente tem que fazer por esse Brasil, pessoal, fundamentalmente nós temos que atacar um pilar de educação, temos que atacar um pilar de segurança pública e temos que atacar um pilar de empreendedorismo. Na hora que a gente desenvolver esses 3 vetores, o Brasil vai deslanchar. E o Google está presente nesse processo. Eu tenho trabalhado com o governo brasileiro há mais ou menos 8 anos. Eu estou no Google há 9 anos como presidente da operação aqui do Brasil. E a gente tem acompanhado tudo o que tem acontecido com o empreendedorismo no nosso país e tentado dar uma mãozinha. O que eu vou trazer para vocês hoje aqui não vai ter o caráter motivador da maneira brilhante como o Marcos abriu o evento aqui. Vai ter uma forma diferente de mostrar como a gente pode dar essa mãozinha para quem quer empreender de uma maneira estruturada. Então eu queria começar trazendo um pouquinho do que aconteceu, o que eu percebi que aconteceu no Brasil e no mundo nesses últimos 9 anos, e a gente vai trazer uma visão do Google desse processo, ok? Se a gente puder começar com esse vídeo. Imagine que você acordou depois de um sono de 5 anos. Não. Você acordou depois de 2 anos. Parece pouco tempo para grandes transformações, mas em apenas 2 anos, o mundo já não é mais o mesmo. Na Califórnia, estão construindo um transporte terrestre supersônico que viaja a uma velocidade de 1000 km por hora. É como ir de São Paulo ao Rio de Janeiro em menos de 15 minutos e sem avião. E teste de DNA. Agora eles podem ser feitos em questão de minutos para prevenir e evitar futuras doenças. E tudo isso por menos de $100. No céu, uma rede de balões irá viajar pela estratosfera, conectando 2/3 das pessoas de todo o mundo que não tinham acesso à internet. Os computadores também mudaram. Neurocientistas, pesquisadores e engenheiros de software estão ensinando máquinas a pensar. Hoje, a maior responsável por hospedagem do mundo é uma empresa que não possui um quarto sequer. Milhões de pessoas em todo o mundo não precisam mais viver os mesmos problemas cotidianos que viviam há 2 anos. 90% da informação disponível na internet foi produzida nos últimos 2 anos. E o importante não é a quantidade de informação, mas o que todos estão fazendo com ela. Nós mudamos. Os consumidores mudaram. E agora, o mundo muda de um dia para o outro. Muda em um piscar de olhos. E você precisa estar pronto para mudar junto. Queria começar trazendo para vocês uma visão. Essa cena aqui aconteceu na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Aquele senhor que está com o telefone na mão, ele é o presidente Temer na época, o nosso então presidente Temer. Curiosamente, quando a gente fala de revolução digital, a gente está falando de transformação em pessoas e transformação em ambientes de negócios. Essa foto me chamou muito a atenção, porque normalmente quando você está num momento, até 2012, 2008, quando aparecia a Olimpíada, as delegações passavam, ordem alfabética, os atletas acenavam e todo mundo que estava lá aplaudia. Esse era o comportamento padrão, acenar, aplaudir.
Só que se a gente olhar o que aconteceu na última Olimpíada, onde o brasileiro já estava empoderado pela presença de um smartphone, todas as autoridades estavam registrando o momento. Mas na pista, todos os atletas também estavam registrando o momento. Todo mundo, se a gente for olhar, todo mundo com o celular na mão registrando esse momento. Isso significa a realidade de hoje. Nós todos estamos conectados o tempo todo. Nós todos queremos não apenas registrar o momento, mas consumir, curar e produzir informação. Nós queremos também, quando a gente pensa no momento que a gente está vivendo, viver em comunidades que têm a ver com afinidades das pessoas. E, finalmente, é um momento que, com todo mundo conectado, a gente, enquanto grupo, é mais do que como indivíduo. A gente consegue ter um mundo de colaboração em escala. O que significa essa revolução digital, gente? Uma sociedade conectada, a tecnologia, ela serve ao cidadão empoderado. Nós todos empoderados, nós todos podendo fazer mais no coletivo e criando um novo tipo de sociedade. É isso que começou a acontecer há menos de 10 anos. E quando a gente pensa nisso, nos últimos 10 anos, nós deixamos de entrar na internet para viver online. Como é que isso muda a vida das pessoas? Como é que isso muda a nossa capacidade de empreender, de criar negócio, de conviver com as pessoas? A verdade é que a maioria das pessoas, de alguma forma, já está online. Esse fenômeno fundamental de 2010 para cá, dos smartphones. E olha que, repara que eu botei ali de alguma forma, porque tem muita coisa para conectar ainda. A nossa conectividade ainda é básica. Mas muita coisa vai mudando quando a gente evoluiu do mundo onde a gente tinha acesso através de BBS, depois da internet, depois das redes sociais, para buscar novos layers de tratamento de informação, como Search, Social, Crypto, Machine Learning. Hoje, a tecnologia permite que a gente faça muito mais do que a gente fazia 3 anos atrás. E quando a gente pega essa variação de 10 anos, o importante em pensar no nosso país e pensar no Brasil, começa por aqui. A gente faz parte de uma economia globalizada. Nós temos a obrigação de criar uma sociedade mais eficiente, porque nós estamos competindo por emprego, por financiamento, por dinheiro. A nossa economia, hoje em dia, o dinheiro se movimenta muito rápido. Numa sociedade global conectada, se a gente não fizer esse salto em relação à eficiência, em relação a criar uma sociedade melhor, a gente vai ficar condenado a ser eternamente um país que só importa a tecnologia e que fica sempre atrás dos outros. Eu queria falar sobre uma coisa importante que aconteceu aqui, que tem a ver com isso aqui. Essa aceleração, ela é fundamental para a gente entender o porquê do senso de urgência da gente tratar a educação, tratar o empreendedorismo e criar as condições para ter um Brasil melhor. E tudo tem a ver com a aceleração das coisas. Se a gente olhar bem, é incrível. Vamos começar ali atrás. É incrível que a primeira grande revolução, que foi a Revolução Agrícola, aconteceu há 11 mil anos atrás. Esse planeta tem 4 bilhões de anos. E há 11 mil anos atrás, nós começamos a fixar as pessoas à terra. Até aí nós éramos nômades. Com a agricultura, nós começamos a entender os calendários, começamos a entender qual é a hora certa de plantar, começamos a entender como a gente consegue produzir determinadas colheitas em determinadas partes do mundo. Isso evoluiu, se a gente pensar bem, 7 mil anos depois apareceu a matemática. Não tem muito tempo. Isso foi evoluindo em relação à Revolução Industrial e agora a internet. As grandes mudanças que vão acontecer nos próximos 15 anos são muito maiores do que as mudanças que a gente viu até agora. 15 anos. Vocês todos vão estar aqui nos próximos 15 anos. A gente espera estar aqui. Mas como é que a gente vai fazer para estar aqui nos próximos 15 anos sendo feliz, competitivo e relevante? Talvez a palavra mais importante que tem a ver com isso, que esse momento, é que a gente tem que entender, para começar, a gente tem que entender o que a democratização do acesso traz em relação a novos hábitos e rotinas das pessoas. Quando todo mundo se conecta, a gente cria novos hábitos, e um dos hábitos fundamentais
tem a ver com a fragmentação do mainstream. Tudo que era mainstream se fragmenta. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha canal 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13. Esse era o mundo. Comunicação unidirecional, porque havia escassez de frequência na comunicação. Só tinha TV aberta. Hoje você tem uma infinidade de conteúdos disponíveis em várias plataformas. Há um tempo atrás, a gente começou a fragmentar alguns conceitos como gênero, como idade, como interesses. Fundamentalmente, nós mudamos. Isso permite o aparecimento de um conceito chamado diversidade, inclusão e equidade. Muita gente fala de diversidade. E muita gente fala de diversidade porque fala assim, a diversidade é legal, é a coisa certa a fazer, e é mesmo. Mas a diversidade, a aceitação das diferenças, ela é mais fundamental porque nós precisamos entender que todo mundo tem uma parte nessa sociedade conectada, independente do seu sexo, da sua raça, da sua orientação sexual, da sua idade. O mundo passa por um momento de fragmentação. É curioso, eu tenho 2 filhas que têm 20 anos, 21 anos. Elas não querem consumir os produtos que eu consumo. Elas buscam soluções e produtos diferentes. Essa é outra parte. As pessoas, há 20 anos atrás, quem estudava marketing e comunicação falava de brand loyalty, fidelidade de marca. Será que as pessoas são realmente fiéis às marcas? Num ambiente onde você tem pessoas, as minhas filhas falam assim, pai, os produtos que eu busco refletem as minhas crenças, refletem as minhas necessidades, que são diferentes das suas. Eu quero produto que ele é vegano, geneticamente modificado, não pode ser, tem que ter isso, não pode ter parabeno, e aí você permite uma fragmentação de portfólio de produtos. Mídia, outra coisa, uma nova mídia aparece, e isso causa muita dor na mídia tradicional, porque a fragmentação dos interesses, da curiosidade, leva as pessoas a buscarem novas formas de receber, trocar e curar a informação. E um conceito novo, que é o mundo customizado, onde as pessoas preferem consumir em vez de ter que possuir. Nós podemos compartilhar as coisas, e um caminho para o mundo melhor é se nós, com inteligência, pudermos compartilhar serviços e produtos, não necessariamente possuir e ter aquilo guardado em casa. Lá no Google a gente brinca muito sobre o carro. O tempo de uso de um automóvel em relação a você possuir um automóvel é 4%. 4% do tempo. Algum dia as pessoas vão dizer, hoje muita gente não fuma mais. Há 50, 60 anos atrás todo mundo fumava. Hoje as pessoas falam, que loucura, a pessoa fuma, né? Daqui a 40, 50 anos, a gente vai ter as pessoas falando, nossa, você dirigia. Você dirigia, uau. Por quê? Porque realmente, se a gente tiver um serviço que entrega qualidade na nossa porta, algum tipo de deslocamento com conforto, você não precisa dirigir. Pois bem, a verdade é que a democratização do acesso traz um consumidor muito mais curioso, muito mais exigente e muito mais impaciente. Isso tudo gera uma série de oportunidades de negócios, entendendo o seguinte, as pessoas vão buscar coisas que trabalhem em relação a essa impaciência, a essa exigência e essa curiosidade. Isso cria um set de expectativas diferentes. Queria começar por aqui por baixo. Quanto melhor, as pessoas buscam o quê? Melhor, mais barato, mais rápido ou mais conveniente. Se você tiver uma solução em qualquer segmento que você trabalhar, que entregue melhor, mais barato, mais rápido ou mais conveniente, seguramente você tem uma chance de sobreviver, criando um negócio novo. Pois bem, alguns pilares fundamentais dessa nova realidade. Primeiro, transparência. Quando a gente fala de transparência,
Nesse mundo digital, onde todo mundo está no telefone celular, está com o smartphone disponível, a informação está disponível para todo mundo. Isso começou há um pouco mais de 600 anos atrás, quando Gutenberg criou a prensa. Até 1400 e pouquinho, as informações ficavam guardadas dentro dos monastérios, dos livros. O conhecimento pertencia a poucos. Hoje o conhecimento está na mão de todos nós, independente da tua classe social, de onde você mora. Se a pessoa lá do interior da Paraíba quiser aprender, ela pode, hoje em dia. Hoje em dia, e há 50 anos atrás, isso era muito mais difícil. Segundo pilar é a colaboração, esse conceito da economia compartilhada. O terceiro é o impacto, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? O impacto em cada agente de intermediação, e o quarto é a explosão da inovação e do empreendedorismo. Esses 4 pilares são os pilares que vão ajudar a gente a entender como fazer melhor, mais rápido, mais eficiente, mais conveniente ou mais barato. Então vamos começar pensando o seguinte, eu trouxe um exemplo de cada um desses pilares. Exemplo número 1, transparência. Reparem bem, aqui no Brasil, quando você vai comprar um imóvel, a pessoa bota um preço lá em cima e negocia para baixo, e fica aquela discussão ali de preço, porque os valores não são necessariamente transparentes. Você vai nos Estados Unidos, hoje em dia, todos os imóveis, isso aqui é uma plataforma chamada Zillow, tem uma outra chamada Trulia também. Todos os imóveis estão disponíveis pelo preço de vendas estimado atual e o preço de vendas da última vez ou das várias vezes que aquele imóvel foi vendido. Com toda essa informação, você tem muito mais capacidade de entender o que tem disponível e qual é o valor real de cada propriedade. Isso é um exemplo de transparência. Segunda coisa que eu queria trazer para vocês, falando de colaboração, é isso aqui. O Google é dono da plataforma Waze. Nós temos 4 milhões de usuários. São Paulo é a maior cidade do mundo de uso do Waze. E às vezes as pessoas falavam assim, nossa, que bacana, nós somos o número 1 do mundo. E na verdade, pessoal, você ser o número 1 do mundo só significa que a gente tem muita ineficiência e muita oportunidade de melhorar. Waze significa nós todos, juntos, quem é um Wazer, colocando dados de deslocamento e buscando a melhor rota para se movimentar e se locomover na cidade de São Paulo. Eu trouxe para vocês uma imagem do que é o dado, a informação consolidada do que é um dia na vida do Waze na nossa cidade de São Paulo. Vocês vão ver um mapa aqui, tem um videozinho curto de 1 minuto que mostra onde estão os motoristas, onde estão os engarrafamentos em vermelho, onde estão os acidentes e onde está a polícia. Vamos ver se a gente consegue passar esse vídeo. É impressionante, né? Como a gente percebe, parece um enxame de abelhas. Informação agregada de todo mundo, criando a oportunidade de todos conviverem de uma forma melhor. Vocês já imaginaram o que seria se a gente não tivesse uma plataforma como essa? O trânsito seria muito mais difícil, as pessoas têm mais ou menos as mesmas soluções. Hoje o Waze permite que o trânsito de São Paulo seja um pouco mais tolerável. Um terceiro elemento fundamental, eu falei de transparência e falei de economia da colaboração. O terceiro pilar fundamental é esse aqui, ó. O impacto que tem que ser entendido nos agentes de intermediação, que são as pessoas que estão entre quem quer consumir um produto e quem quer oferecer um produto ou serviço.
Um agente de intermediação impactado, super nobre o trabalho, o professor. Como muda a vida do professor, naquele primeiro quadrinho lá, com a adoção da tecnologia? Muitas vezes, quando a gente discute tecnologia, pessoas impactadas, elas olham e falam, mas meu emprego vai acabar. E na verdade não é isso, pessoal. O que é muito claro é que a maneira de fazer aquele trabalho muda. O professor evolui drasticamente de ser quem dá a aula para ser um gestor do conhecimento e do aprendizado. A mesma coisa ocorre quando a gente pensa numa loja física. A loja física sozinha, muita gente pensa, a loja física vai acabar. Não é verdade. O papel da loja física, para quem estuda varejo, para quem entende o que aconteceu com o varejo na China, o conceito criado pelo Jack Ma, do Alibaba de New Retail. O papel da loja física tem que ser um ponto que te traz conveniência e aonde você quer buscar produtos e serviços conectados com o ambiente digital, que pode fazer com que você tenha entrega de 30 minutos na tua casa, de uma maneira super eficiente e com custo baixo. Da mesma maneira da mídia. A mídia hoje em dia, ela pressupõe uma imagem mais ou menos como essa aqui que acontece na casa da gente. Não é mais comunicação unidirecional, vinda de uma emissora de televisão ou de duas, e que você não tem condições de reagir. Hoje as pessoas estão vendo televisão, muitas vezes, a sua grande maioria, estão vendo coisas em modelo de streaming, mas ao mesmo tempo estão ali acompanhando, buscando mais, resolvendo curiosidades, interagindo com conteúdo e interagindo com outras pessoas. E finalmente, o primeiro pequeno exemplo de empreendedorismo aqui do Brasil, fantástico, o Doutor Consulta. Na época, o Tomás, que é o CEO do Doutor Consulta, ele entendeu o seguinte: as consultas médicas são caras, grande parte do tempo você passa esperando, resolvendo lá, preenchendo formulários. Numa consulta de 1 hora, o médico te atende por 15 minutos. A maior parte do tempo que a gente vai para um hospital, a gente fica esperando, preenchendo papelada. Eles automatizaram um monte de elementos do processo, criaram um modelo muito mais barato. A consulta estava, a última vez que eu vi, R$100 e poucos, e todo aquele processo anterior é feito através da tecnologia. Ou seja, mais conveniente, mais barato, mais rápido, melhor. O quarto pilar é esse aqui, o aparecimento de um ecossistema de empreendedorismo, onde pessoas, independente do tamanho do funding ou das organizações ou do dinheiro, conseguem trabalhar, às vezes até de casa, empoderadas pelo que a internet te traz para você poder aprender. Pessoas que participam de movimentos. Esse segundo quadrinho aqui tem um chuveiro, já existe esse produto, tá? A pessoa tem uma boa ideia, ela apresenta numa plataforma que faz crowdfunding, nesse caso na Kickstarter, e com a boa ideia, as pessoas investem até ele conseguir o funding necessário para criar a ideia, e quem investiu naquela ideia consegue ter uma pequena participação ou acesso aos produtos em primeira mão. É um mundo novo. Por exemplo, essa empresa 23andMe saiu de pessoas que trabalhavam no Google. É uma empresa separada hoje em dia. Um teste de DNA que as pessoas no início não sabiam para que servia o teste de DNA. Eles foram juntando informação e, na medida que a informação foi sendo coletada e mais pessoas foram coletando informações, eles começaram a encontrar utilidade para aquela informação agregada. Por exemplo, uma das utilidades que foi desenvolvida logo no começo foi entender os afro-americanos, de que tribo da África eles vieram, de que parte da África eles vieram. E essas pessoas foram transplantadas do seu continente de nascença, das suas tribos, há 200, 300 anos atrás. Elas não tiveram nem condição de entender qual era a sua origem. Quando você tem uma massa de dados, de DNA dos afro-americanos, e você tem massa de DNA de várias tribos africanas, você consegue dizer: você é Maasai, veio do interior do Quênia. Isso falando em relação à origem. Mas e falando em relação a doenças? Pessoas
com essa alteração cromossômica podem ter doença, e quando você junta todos esses dados, você começa não apenas a entender predisposição, mas a entender solução. Pois bem, na verdade isso também significa novas formas de trabalhar. Para as empresas, essa fragmentação do mainstream significa novas formas de trabalhar. São companhias e são ecossistemas. Antigamente, o grande sonho das empresas era trabalhar ou no governo ou nas grandes companhias. Tem uma pesquisa da Companhia de Talentos que fala sobre empresas dos sonhos para se trabalhar. E aqui no Brasil, curiosamente, nos últimos 7 anos, tem 3 empresas que lideram essa classificação. Um é o Google, a outra é a Petrobras e a outra é meu próprio negócio. Dependendo do ano, Google e Petrobras estão primeiro ou segundo. O meu próprio negócio significa eu não quero trabalhar em nada grande, eu quero empreender, eu quero montar o meu próprio negócio. Se a gente olhar os 3 perfis, são 3 ambientes, 3 modelos de trabalho completamente diferentes. Na verdade, o que a gente percebe é que uma startup, ela pode ter uma escala global, nascendo aqui em São Paulo, ou no interior de Minas ou no Piauí. Os ciclos das empresas estão cada vez mais curtos, o que exige com que as pessoas continuem aprendendo o tempo todo. E as empresas grandes têm muito mais dificuldade de se manter atualizadas do que uma startup. As pessoas às vezes acreditam que uma empresa grande, ela consegue estar atualizada o tempo todo, mas aí você discute burocracia, processo interno. Outra coisa fundamental que vai fazer com que as startups tenham muito mais condição de ter sucesso é a questão da computação em nuvem, que vai fazer com que a gente tenha, já está fazendo, precisa de muito menos dinheiro para poder investir. E finalmente, uma mudança de filosofia. As empresas que sempre foram projetadas para estabilidade, elas têm que ser projetadas para aprender o tempo todo. Além de ter estabilidade, as empresas têm que ser projetadas para aprender. Então, pessoal, na verdade, aquela tartaruguinha ali, ela tem que correr mesmo. Fundamental hoje em dia, para nós, empresas, profissionais, pessoas, é que a gente tem que estar o tempo todo buscando ser relevante. As empresas que não mantêm a sua relevância, elas vão morrer. As pessoas que não mantêm as suas relevâncias, elas ficam menos preparadas para lidar com o mercado em transformação. Isso é uma mensagem que a gente tem que levar para todos os nossos parentes, filhos, amigos. A manutenção da relevância, e isso não depende de idade. As pessoas têm que aprender o tempo todo e têm que se manter atualizadas o tempo todo. Eu tenho 55 anos. Entrei no Google há 9 anos. Sou o presidente da operação aqui no Brasil há 9 anos. Antes eu fiquei 10 nos Estados Unidos e conheci o Google desde 2004 lá. O Google de 2011 é completamente diferente do Google de 2015 e completamente diferente do Google de 2020. São 3 empresas diferentes e a gente tem que estar o tempo todo com essa abertura e humildade para aprender. Não é o que eu aprendi em 2015 não me faz ter sucesso hoje. A gente tem que estar aberto para aprender. Eu sei que é cansativo. Às vezes eu falo, puxa, era muito mais fácil quando a mesma receita funcionava o tempo todo. Mas isso não é mais a realidade. Então, essa empresa, que está fazendo 20 anos agora, tem 20 anos, a gente às vezes olha essa caixinha e pensa, isso aqui é o confessionário do mundo. As pessoas, a gente quer manter essa empresa com mais alto nível de confiança com vocês, porque as pessoas enxergam nessa empresa a capacidade de ter acesso à informação, conhecimento, elementos que ajudam na tua melhor tomada de decisão. Por trás disso aqui, tem algumas coisas muito legais. Na verdade, por trás disso aí tem uma infraestrutura enorme de tecnologia para permitir não apenas que esse conhecimento seja compartilhado por essa sociedade conectada, mas também para permitir que a gente possa disponibilizar para empresas e pessoas condições e ferramentas e estratégias para elas empreenderem. Então eu queria trazer para vocês um pouquinho como a gente pode ajudar quem está a fim de empreender. Essa é a parte final dessa apresentação,
E se a gente for olhar o Google, como ele veio mudando e ficando mais relevante, a gente aqui tem algumas plataformas que aconteceram nesses últimos 20, 21 anos. Reparem bem, começou como um buscador, evoluiu para uma plataforma de e-mail, porque as pessoas queriam trocar informação, evoluiu para mapas, apareceu o YouTube, apareceu o Android, Play, Chrome, Photos, etc. Hoje, a companhia tem mais ou menos 50 plataformas, 9 delas têm mais de 1 bilhão de usuários ao redor do mundo. 1 bilhão de usuários. 2 já tem 2 bilhões de usuários. Isso realmente significa sociedade conectada. E como é que a gente está no Brasil? Quando eu digo que as pessoas às vezes falam, uau, Google, Fábio, poxa, você é o presidente desse negócio. E eu falo, eu tento dizer o seguinte: primeiro, eu tive muita sorte de poder entrar no Google e estar trabalhando lá dentro. Podia ser qualquer outra pessoa que está lá. Enquanto eu estiver lá, até porque a gente não é a representação das companhias permanentemente, eternamente, mas enquanto eu estiver no Google, o meu papel, junto com as pessoas que trabalham comigo, é tentar melhorar a nossa sociedade através desse uso de tecnologia e tentar melhorar o nosso ambiente de negócios, desde ajudar as grandes empresas que operam no Brasil até ajudar as empresas a empreender. Então, aqui no Brasil, a gente começou como? Tem um escritório bacana na Faria Lima, no Rio de Janeiro, tem um escritório com 160 engenheiros em Belo Horizonte. A gente tem mais ou menos 3 mil pessoas que trabalham no sistema Google, entre funcionários e contratados. E tem um campus aqui em São Paulo, que é um prédio ali na Oscar Porto, no centro da cidade, de 7 andares. Esse campus que eu queria mostrar para vocês, que é esse aqui, foi uma maneira como a gente teve de entender que o Brasil pode dar certo através do empreendedorismo. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora é como a gente acredita que o Campus São Paulo, aonde passam por ano mais de 100 mil pessoas, pode ser um espaço legal e que técnicas estão disponíveis para quem quiser, tanto online quanto presencialmente no campus. É gratuito participar dessa jornada, desse movimento de empreender. O campus faz parte de uma área do Google chamada Google for Startups. E essa área tem a missão de apoiar startups ao redor do mundo, não apenas as startups, mas os parceiros desse ecossistema. E isso significa o seguinte: o campus está conectado com outras partes do Google. Lá nós temos não apenas o espaço, mas a gente junta comunidades de empreendedorismo e trabalha no modelo de colaboração. Por isso é gratuito. Tão importante quanto isso, a gente coloca à disposição produtos e serviços do Google e coloca à disposição formas de trabalhar, e eu vou falar dessas formas aqui um pouquinho hoje. E como é que a gente tem lá um auditório para 200 pessoas, não é um negócio tão grande como esse aqui, mas tem um auditório, a gente faz treinamentos quase todos os dias, e é muito bacana a gente ver isso, porque com isso a gente começa a ajudar as empresas a entenderem qual é a melhor cultura, quais são os melhores métodos e como você pode ter sucesso ao empreender. O campus faz parte de uma rede global de campos. Esses campos estão todos conectados entre si. Tem um em Madrid, Londres, Varsóvia, Tel Aviv, Seul. E é interessante porque quando a gente fala de Israel, é um país pequenininho, mas é Startup Nation. Exemplo espetacular de empreendedorismo, e a gente traz muitas coisas que a gente vê em Israel, que a gente vê na Coreia, que a gente vê na Europa, para cá, para o Brasil. A verdade é que o campus, em 3 anos de existência, nós incubamos e apoiamos 90 startups em programas que duram 6 meses. Isso acabou ajudando a gerar 5.300 empregos, com 24 mil participantes de eventos que aconteceram lá dentro. Ou seja, é um ambiente para vocês, é um ambiente para quem está empreendendo ou para quem quer empreender. Tem várias histórias bacanas que nos inspiram muito quando a gente pensa no campus, e a gente trabalha nos 3 estágios, desde empresas que estão no estágio que a gente chama de Dream, que está lá no comecinho, que tem um programa chamado Startup Zone. Essa galera da Hype, isso aqui é um aplicativo para gestão financeira de personal trainer.
até um segundo momento. Tem uma empresa chamada Guppy, que faz, por exemplo, uma residência lá dentro, que está na fase build. Ou Scale, como o ID Wall. As duas empresas aqui já estão presentes em mais de 10 países. Essa terceira aqui tem clientes como Nubank, 99, Banco Original e vários outros, que já está no estágio de Scale, que é uma ideia que começou a ser transformada em negócio. De uma hora para outra eles conseguiram funding, conseguiram seed funding. Esses, por exemplo, tem o apoio tanto da Canary quanto da Monax. Depois eles conseguiram a Series A de investimento. A gente quer ajudar as empresas a andarem nesse ciclo aqui. Ideias boas que vão gerar soluções mais rápidas, melhores, para que as pessoas possam andar. Pois bem, a gente trabalha com mais de 60 comunidades pelo Brasil. Uma coisa legal, esse empreendedorismo a gente quer apoiar, porque a gente entende que esse é um ambiente complicado. Você tem que juntar o empreendedor, o governo, as universidades, os investidores, os provedores de serviço e várias organizações de apoio. Então, o campus é uma forma como a gente coloca esse ambiente de startups e ecossistemas juntos e conectados para que a gente possa fazer mais. Logicamente, já passaram mais de 90 startups por lá. 20 startups das 90 eram fora de São Paulo. Tem startup do Brasil inteiro que busca o Google para ver como eles podem fazer. Mais uma coisa interessante, a gente fez um evento em Belo Horizonte chamado Startup Advisor Summit, em 2019 agora. O empreendedorismo está espalhado pelo Brasil. Você fala de Recife, você fala de Salvador, fala de Juiz de Fora, fala de Florianópolis, pelo Brasil. Lógico, a nossa proposta é que não precisa ser só São Paulo. Isso tem que estar espalhado pelo Brasil, embora São Paulo, pela densidade, seja o nosso melhor lugar. Para ajudar a entender como a gente pode criar um movimento em relação ao empreendedorismo, também a gente criou um playbook, que é onde tem melhores práticas e aprendizados sobre como gerenciar um espaço e programas de apoio às startups. Esse livro, inclusive, está disponível online, tá, gente? Naquele endereço ali, para que as pessoas possam. Já tem mais ou menos 3.000 lugares que baixaram isso aqui para entender como um programa de empreendedorismo, uma série de programas de empreendedorismo pode funcionar. Então, explica como promover um senso de comunidade, o que é o Google para Startup e aprendizados. E aí tem um monte de coisa, eu queria passar rapidinho sobre isso aqui. Essa é a parte final da minha apresentação. 6 passos da jornada de construção de uma startup. Eu queria trazer para vocês isso, e depois eu prometo que eu deixo essa informação disponível para vocês. Quais são os 6 passos disso aqui? Primeiro, formar o time de sua startup. Segundo, construir um produto minimamente viável. Em inglês o pessoal chama de MVP, né? Minimum Viable Product. Depois, decidir que tecnologia você vai usar e que infraestrutura você vai usar. Quarto, como conquistar consumidores. Quinto, a questão de tratamento e compliance de dados, fundamental para você manter a confiança da sua empresa. E sexto, escalando a sua startup. Como quando você tem uma ideia com a tecnologia, com a formatação, você consegue escalar isso. Bem, primeira coisa, formar o time da sua startup. Tem várias coisas que podem ser feitas por sua conta, usando recursos online. Criar os OKRs para você mesmo e para a sua equipe, estabelecer processos de recrutamento, usar pesquisas de funcionários. E tem um pedacinho que o Google for Startup pode ajudar. Alguns conceitos e conteúdos, como o da Startup School e Startup Zone, pode ajudar nisso aqui, tá? Segunda coisa, construir um produto minimamente viável, MVP. Tem um monte de coisas. Com o Google Domains, você encontra o domínio ideal para dar o pontapé inicial na construção da sua presença digital. Escolha suas extensões que vão te ajudar a destacar na busca do Google. Tem o G Suite, que é gratuito no primeiro momento, facilita a criação de endereços de e-mail para você e sua equipe. Você pode comprar um domínio, custa mais ou menos R$45 por ano, não é tão caro assim. E finalmente, depois de testar, você pode adquirir a versão básica, pequenininha, 24 por mês. Quando você fala de um produto minimamente viável, tem várias coisas que você pode fazer sozinho, tem várias coisas que o Google for Startups pode ajudar.
entendimento de Google Analytics, treinamento sobre isso, aprender a fazer o seu próprio design sprint com o Toolkit online, implementar Material Components com lições práticas de Android, iOS, sistemas operacionais e Flutter, acessar o Lighthouses para verificar a performance e acessibilidade da tua página na web. Tiver uma página lenta, que não entrega, que não converte, jogar dinheiro fora. Agora, tem outras coisas que o Google pode fazer. Por exemplo, inscreva-se para trabalhar com o Sprint Master num Design Sprint designado para sua startup. Assista e participe de uma Startup School sobre Material Design. E, finalmente, se candidata para um programa Early Access do Android. Parece um monte de coisa, mas a verdade é que é um passo a passo que, com dedicação, que a gente tenta mostrar para vocês aqui, é que dá para fazer e tentar dar um pouquinho de estrutura a esse processo. O terceiro pilar é decidir sobre tecnologia e infraestrutura. Eu vou tentar ficar de lado aqui, que eu tenho um monte de gente tirando foto. Então, nesse processo, pessoal, reparem bem, como criar um app simples com a ferramenta Angular CLI, participar de um Code Lab e aprender como criar seu primeiro app com o Flutter, aprender com o tutorial como fazer uma integração com a API de pagamentos, depois, lá dentro do Google Startups, candidatar um programa para obter créditos de cloud e usuários gratuitos, e virar usuário gratuito do G Suite, e para terminar, ver se vale a pena, isso já é um pouco mais avançado, estar presente, criar um aplicativo, criar uma solução SDK e participar do fundo de investimento do Google Assistant. A gente está investindo, está fazendo funding para várias empresas para que elas possam estar disponibilizadas no Google Assistant, que você, com comando de voz, você consegue pedir determinados serviços e usar o robozinho lá para poder ajudar. Quarto passo, conquistando consumidores. Dá para aprender muito sobre melhores práticas de Google Ads, Play, usar o YouTube como uma plataforma de comunicação e, finalmente, entender como você pode tirar maior proveito dessas intenções que são declaradas todos os dias na internet. Todos os dias as pessoas vão nas redes sociais, no Google, no YouTube, e estão declarando coisas. Eu quero aprender sobre isso, eu quero fazer essa viagem, eu quero comprar esse produto, eu quero pegar um empréstimo. Todos nós o tempo todo. Como é que você pode estar presente nesse momento em que as pessoas estão declarando através de um anúncio da sua empresa nesse modelo? Finalmente, Data and Compliance tem um pedaço grande que é soluções de segurança de cloud e também se candidatar a Google Cloud for Startups. Se vocês forem olhar todos esses links depois, a gente pode deixar a apresentação, todos esses links levam exatamente aos ambientes que conectam isso. E, finalmente, escalando a sua startup, tem um monte de técnicas de realização de teste AB para experimentos. Você tem pesquisa de mercado gratuita através do Google Surveys, gratuita, estou falando, o objetivo é esse mesmo. Expansão internacional, entender que outros mercados você pode pegar através do Market Finder. Participar de uma Startup School de Google Analytics para usuários mais avançados. E, finalmente, inscrever para o Hire by Google gratuitamente por 6 meses. Também é um programa que nós temos e que ajuda as startups nesse processo. Então, pessoal, quando eu penso nisso, eu tentei rapidamente trazer para vocês aqui uma visão do seguinte: empreender está ao alcance de todo mundo, desde que você tenha muita dedicação, disciplina para buscar esse processo de aprender o tempo todo, para que uma proposta relevante de produto ou serviço vá para frente. Muita gente tem ideias são sempre bem-vindas, mas uma ideia sem uma boa execução não funciona. Às vezes as pessoas falam, tem uma ideia. O espírito do empreendedor passa por pegar essa ideia, transformar essa ideia numa proposta, transformar essa proposta numa visão, transformar essa visão num plano de trabalho e executar esse plano de trabalho com essa energia contagiante, como a gente teve o Marcos aqui de manhã, que fazem com que outras pessoas comecem a acreditar que aquele processo realmente vale a pena como investimento e façam parte daquela jornada, seja trabalhando, seja investindo nela. Então, isso tudo está disponível online. Se vocês olharem lá, campus.co, /pau em português. Essa é a página do Google for Startups da internet, a parte de cima dela.
Esse é um pedaço lá do nosso campus em São Paulo. E esse é um dos programas, que é o Residência. Programa de 6 meses que ajudam as startups através de produtos, conexões e melhores práticas. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui já participaram disso, já estiveram no campus. Quem não esteve, fica aqui o nosso convite para conhecer o ambiente do Google e participar dele. Às vezes as pessoas olham, todos esses recursos estão lá no startup.google.br, tá? Esse é um ambiente de negócio nosso, ferramentas, melhores práticas e comunidades. Às vezes as pessoas olham um pouquinho para esse momento que a gente está vivendo e fazem essa carinha aqui. Meu Deus, o mundo está mudando, eu gostava mais quando eu sabia mais, eu tinha mais controle das coisas. Na verdade, a gente não tem muito controle mais sobre nada. O que fica muito claro é que esse momento, para as pessoas que estão abertas ao aprender, que estão abertas ao novo, é o momento onde as pessoas conseguem se empoderar e resolver soluções para todo mundo através de um processo de empreendedorismo. E nesse processo de empreendedorismo, o que eu queria deixar como mensagem final é que vocês podem contar conosco, lá do Google, para ajudar a vocês nesse processo de criação de valor para vocês, para o Brasil e para um monte de gente. Tá bom, pessoal? Obrigado.